Nos últimos 6 meses, 15 babás tinham sido hospitalizadas pelas mordidas de um bebê de apenas 18 meses, e a 16ª acabava de sair correndo da mansão Sotero com sangue escorrendo do braço direito. Marcos Sotero observava da janela do seu escritório enquanto a mulher fugia em desespero em direção ao portão principal, xingando em voz alta enquanto segurava o braço ferido. Era a 3ª babá que pedia demissão naquela semana. Seu celular não parava de tocar com ligações da agência de empregadas domésticas, mas Marcos já sabia o que iriam dizer. Não havia mais candidatas disponíveis. Senhor Sotero, precisamos conversar com urgência. A voz de Dona Betty, a governanta, interrompeu seus pensamentos. A mulher de 60 anos trabalhava para a família há mais de 2 décadas, mas nunca Marcos a havia visto tão preocupada quanto nos últimos meses. O que aconteceu agora, Dona Betty? É sobre o pequeno Joaquim, senhor. A situação piora a cada dia. Esta manhã ele mordeu também o jardineiro quando este tentou se aproximar para cumprimentá-lo. E ontem tentou morder o próprio pediatra durante a consulta. Marcos se virou lentamente. Seus olhos escuros refletiam o cansaço de um homem que havia meses não dormia mais de 3 horas seguidas. Aos 32 anos, era o CEO mais jovem de uma empresa de tecnologia avaliada em R$1 bilhão. Mas todo o seu sucesso profissional parecia insignificante quando não conseguia controlar o comportamento do próprio filho. Onde está Joaquim agora? Trancado no quarto, senhor. Está chorando desde que a babá foi embora. Tentei me aproximar várias vezes, mas Dona Betty tocou instintivamente um pequeno curativo no pulso. Ele também tentou me morder. Marcos passou as mãos pelo cabelo escuro. Desde a morte de sua esposa Elise em um acidente de trânsito, quando Joaquim tinha apenas 6 meses, o bebê havia desenvolvido um comportamento cada vez mais agressivo. Os psicólogos infantis falavam de trauma, de luto prematuro, de transtornos do apego, mas nenhuma das teorias havia servido para encontrar uma solução prática. Senhor, se me permite sugerir algo, continuou a governanta com cautela. Talvez devêssemos considerar um internato especializado. Conheço uma instituição em Gramado que trabalha com casos difíceis como o do Joaquim. A sugestão caiu sobre Marcos como uma marretada. A ideia de se separar do filho, o único vínculo que lhe restava com Elise, era insuportável. Mas ao mesmo tempo sabia que a situação atual era insustentável. Nesse momento, o choro dilacerante de Joaquim se intensificou no andar de cima. Era um som que Marcos havia aprendido a reconhecer. Não era fome, nem sono, nem desconforto físico. Era pura raiva, frustração e dor emocional concentradas nos pulmões de uma criança que ainda não sabia falar. Já chegou a nova funcionária de limpeza? Perguntou Marcos, tentando mudar de assunto enquanto se dirigia para as escadas. Sim, senhor. Luísa Rodrigues, 24 anos, vem muito recomendada pela agência. Está trabalhando na ala leste da casa. Marcos assentiu distraidamente. Nos últimos meses, havia perdido a conta de quantas funcionárias tinham passado por sua casa. A maioria durava apenas alguns dias, antes de pedir transferência para outra residência, alegando que o ambiente era tenso demais por causa dos choros constantes do bebê. Subiu as escadas de mármore de 2 em 2, seguindo o som do choro que parecia atravessar as paredes. Ao chegar ao corredor do 2º andar, parou diante da porta do quarto de Joaquim. Durante alguns segundos, simplesmente ficou ali com a mão na maçaneta, reunindo coragem para enfrentar mais uma vez o olhar de ressentimento do próprio filho. Quando finalmente abriu a porta, encontrou o quarto exatamente como esperava. Brinquedos espalhados pelo chão, alguns quebrados pela frustração da criança, e Joaquim de pé no berço, agarrado às grades como um pequeno prisioneiro, com o rosto vermelho de tanto chorar. No momento em que Joaquim viu o pai, o choro se intensificou ainda mais. Estendeu os bracinhos em direção a Marcos, mas quando este se aproximou para pegá-lo, o menino tentou morder sua mão. Era o mesmo padrão de sempre. Queria afeto, mas ao mesmo tempo o rejeitava com violência. Joaquim, por favor,
murmurou Marcos, sentindo a voz falhar. Papai está aqui. Não vou te machucar. Mas o menino não parecia escutá-lo. Seus olhos, da mesma cor escura que os do pai, brilhavam com uma intensidade perturbadora para alguém tão pequeno. Era como se houvesse uma tempestade constante dentro daquele corpinho. Uma tempestade que ninguém havia conseguido acalmar. Marcos se sentou na cadeira de balanço junto à janela, a mesma onde Elise costumava amamentar Joaquim durante seus primeiros meses de vida. Recordou como sua esposa lhe havia dito uma vez que os bebês conseguiam sentir as emoções dos pais, que eram como pequenas esponjas que absorviam todo o amor e toda a angústia ao redor. Talvez seja culpa minha, pensou Marcos enquanto observava o filho continuar chorando. Talvez ele sinta meu desespero, minha frustração, meu fracasso como pai. O choro de Joaquim ecoava por toda a mansão, um lembrete constante de que, apesar de toda a sua riqueza e poder, Marcos Sotero havia encontrado finalmente um problema que o dinheiro não conseguia resolver. Luísa Rodrigues terminava de limpar os vidros do salão principal quando ouviu passos apressados no corredor. Havia apenas 3 horas trabalhando na mansão Sotero, mas já havia notado algo estranho no ambiente, um silêncio tenso que se rompia ocasionalmente por choros dilacerantes vindos do andar de cima. É normal um bebê chorar tanto? Havia perguntado a Esperança, a cozinheira, enquanto almoçava na copa dos funcionários. Ai, menina, melhor não perguntar, havia respondido a mulher mais velha, se benzendo. Esse pequeno é diferente. Já fez muita gente boa correr daqui. Agora, enquanto dobrava cuidadosamente os panos de limpeza, Luísa refletia sobre as palavras de Esperança. Havia crescido num bairro humilde de Vila Madalena, em São Paulo, sendo a mais velha de 4 irmãos. Desde os 12 anos havia cuidado de bebês e crianças pequenas para ajudar a família economicamente. Nunca havia conhecido uma criança que não conseguisse acalmar com paciência e carinho. O som de uma porta se fechando com força no andar de cima interrompeu seus pensamentos. Depois, silêncio absoluto. Um silêncio ainda mais inquietante que os choros anteriores. Luísa subiu as escadas com cuidado, levando consigo o carrinho de limpeza. Segundo suas instruções, deveria limpar os quartos do 2º andar enquanto a família não estivesse presente. A governanta havia advertido especificamente que evitasse o quarto do bebê, mas a curiosidade e seu instinto maternal a empurravam para a frente. Ao chegar ao corredor de cima, parou diante de uma porta entreaberta. Através da fresta, conseguia ver parte de um quarto infantil. Paredes pintadas de azul céu com nuvens brancas, um berço de madeira entalhada e brinquedos espalhados por um tapete macio. Era um quarto que qualquer criança invejaria, mas algo no ambiente lhe parecia melancólico. De repente ouviu um barulho surdo, como se algo tivesse caído no chão. Luísa empurrou suavemente a porta e espiou. O que viu a deixou sem fôlego. Um menino pequeno, vestido com um pijama de ursinho azul, havia escalado para fora do berço e estava sentado no chão, rodeado de livros que aparentemente havia jogado de uma estante baixa. O pequeno tinha o cabelo escuro e cacheado, colado à testa pelo suor de tanto chorar. Suas bochechas estavam coradas e os olhos inchados, mas havia algo em sua expressão que não era raiva nem birra. Luísa, com sua experiência cuidando de crianças, reconheceu imediatamente o que via. Solidão profunda e confusão. Olá, pequenininho, sussurrou Luísa, entrando lentamente no quarto. O que você está fazendo aí sentadinho no chão? O menino levantou o olhar para ela. Por um momento, os dois se observaram em silêncio. Luísa notou que os olhos do pequeno eram cor de chocolate, iguais aos do Sr. Sotero, mas muito mais vulneráveis. Como você se chama, meu bem? Perguntou Luísa, agachando-se a vários metros de distância para não assustá-lo. O menino não respondeu, é claro. Era pequeno demais para falar com clareza, mas também não chorou nem mostrou sinais de agressividade. Simplesmente a observava com uma intensidade incomum para a sua idade. Luísa começou a recolher os livros do chão, falando com ele suavemente enquanto trabalhava. Nossa, quantos livros bonitos você tem! Este tem um ursinho, viu?
e este outro tem um patinho amarelo. Você gosta de patinhos? Para sua surpresa, o menino estendeu a mãozinha em direção ao livro do patinho. Luísa o aproximou devagar, mantendo a distância. É lindo, né? Meu irmão caçula Lucas também tinha um livro assim quando era bebê. Ele adorava que eu contasse a história antes de dormir. Enquanto falava, Luísa notou que o menino parecia relaxar. Os ombros se abaixaram, a respiração ficou mais tranquila, e pela primeira vez desde que entrara no quarto, ele não parecia um bichinho acuado. Quer que eu te conte a história do patinho? Perguntou Luísa, sentando-se no chão a uma distância prudente. O menino assentiu levemente com a cabeça. Luísa sentiu uma pontada de emoção. Depois de tudo o que havia escutado sobre o comportamento agressivo deste pequeno, ele parecia completamente normal. Começou a narrar a história do patinho amarelo, usando vozes diferentes para os personagens e gesticulando suavemente. O menino a observava com atenção absoluta, como se cada palavra fosse um tesouro. Gradualmente, Luísa foi se aproximando um pouco mais, até ficar sentada a apenas 1 metro de distância. E aí o patinho encontrou sua mamãe, que estava procurando por ele em todo o lago. Continuou Luísa com voz melodiosa. Meu filhinho, disse a mamãe pata, e o abraçou bem forte, bem forte. Ao dizer isso, notou que os olhos do menino se encheram de lágrimas, mas não de raiva como antes, de uma tristeza profunda que partia o coração. Luísa compreendeu imediatamente. Esse pequeno sentia falta da mãe. Sem pensar 2 vezes, estendeu os braços para ele. Quer um abraço, pequenininho? Abraço cura a tristeza. O menino a olhou durante alguns segundos que pareceram eternos. Depois, lentamente, engatinhou até ela e se aninhou em seus braços. Luísa o abraçou com ternura, sentindo o corpinho tenso do pequeno relaxar completamente contra seu peito. Calma, meu bem, tudo vai ficar bem, sussurrou acariciando suavemente seus cachos úmidos. Luísa está aqui com você. Pela primeira vez em meses, a mansão Sotero se encheu de um silêncio pacífico. O menino havia adormecido nos braços de Luísa, respirando suavemente, com uma expressão serena que transformava completamente seu rosto. Luísa permaneceu imóvel, balançando suavemente o pequeno, quando ouviu passos no corredor. Seu coração acelerou ao perceber que havia desobedecido às instruções diretas da governanta. Mas quando levantou o olhar para a porta, o que viu a deixou paralisada. Marcos Sotero estava de pé no umbral com os olhos muito abertos, observando uma cena que não presenciava desde a morte de sua esposa, o filho dormindo tranquilamente nos braços de outra pessoa, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Marcos Sotero permaneceu imóvel no batente da porta, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar o encantamento. Havia 18 meses esperando ver exatamente aquela cena. Seu filho dormindo tranquilo, sem tensão nos pequenos punhos, sem lágrimas secas nas bochechas, simplesmente em paz. Luísa levantou o olhar para ele com expressão de desculpa, as bochechas levemente coradas. Senhor Sotero, me desculpe muito. Sei que não deveria estar aqui, mas ouvi barulhos e pensei que talvez... Marcos ergueu a mão suavemente pedindo silêncio. Sua voz, quando finalmente falou, saiu como um sussurro rouco. Há quanto tempo ele está dormindo assim? Aproximadamente 20 minutos, senhor. Adormeceu depois que eu contei uma história. Marcos entrou lentamente no quarto e se sentou na beira da cama, observando o rosto relaxado de Joaquim. Era a primeira vez em meses que conseguia contemplar o filho sem ver rastros de frustração ou dor em suas feições. Você contou uma história para ele? Sim, senhor. A do patinho amarelo que procura a mamãe. Parece que ele gostou muito. Marcos fechou os olhos por um momento. Elise costumava contar essa mesma história para Joaquim quando era recém-nascido. Seria possível que o menino se lembrasse de alguma forma? Posso perguntar o que acontece exatamente com Joaquim? Disse Luísa com cautela. Dona Beth mencionou que ele tem problemas de comportamento, mas comigo se portou como qualquer bebê normal. Marcos a estudou atentamente pela primeira vez. Luísa aparentava 20 e poucos anos. Tinha o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo prático e olhos verdes que irradiavam sinceridade. Vestia o uniforme padrão das funcionárias domésticas,
Mas havia algo em sua postura, na forma natural com que segurava Joaquim, que lhe lembrava dolorosamente Elise. A mãe dele morreu quando ele tinha 6 meses, explicou Marcos com voz pausada. Desde então, Joaquim desenvolveu uma agressividade extrema com qualquer pessoa que tente cuidar dele. Mordeu 15 babás, 3 médicos, a governanta, o jardineiro, praticamente todos que se aproximam. Luísa franzou o senho, processando a informação. O senhor já considerou a possibilidade de que não seja agressividade de verdade, mas medo? Medo? Os psicólogos falam de trauma, de transtorno do apego, mas nunca mencionaram medo. Veja bem, senhor Sotero, eu sou a mais velha de 4 irmãos. Cuido de crianças desde que me entendo por gente, e aprendi que os pequenos que perderam as mães às vezes desenvolvem uma forma de autoproteção muito particular. Eles atacam antes de serem abandonados, porque na mente infantil toda figura materna vai desaparecer eventualmente. Marcos a olhou com renovado interesse. Essa jovem funcionária doméstica acabava de articular algo que nenhum especialista com títulos universitários havia conseguido explicar de forma tão clara. Mas você... Ele não a atacou. Luísa sorriu suavemente, acariciando as costas de Joaquim com movimentos circulares. Talvez porque eu não me aproximei como babá. Me aproximei como alguém que simplesmente queria conhecê-lo, sem expectativas, sem a intenção de substituir ninguém. Nesse momento, Joaquim se mexeu levemente nos braços de Luísa, emitindo um pequeno suspiro. Suas pálpebras se agitaram como se estivesse sonhando. Marcos conteve a respiração, esperando que acordasse chorando como sempre fazia, mas o menino simplesmente se acomodou melhor contra o peito de Luísa e continuou dormindo. Isso é impossível, murmurou Marcos, mais para si mesmo. Os médicos disseram que ele precisaria de anos de terapia, possivelmente medicação. Até mencionaram um internato especializado. Luísa não conseguiu esconder a surpresa, e Marcos notou certa indignação. Senhor Sotero, com todo o respeito, Joaquim não precisa ficar longe do senhor. Ele precisa se sentir seguro de que não vai ser abandonado de novo. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante meses havia considerado todas as opções profissionais. Havia gasto uma fortuna em consultas médicas e tratamentos especializados, mas nunca havia contemplado a possibilidade mais simples, que seu filho precisasse simplesmente se sentir amado, sem condições. Como pode ter tanta certeza disso? Mal passou algumas horas conhecendo-o. Luísa o olhou diretamente nos olhos, sem se intimidar com sua posição ou tom levemente defensivo. Porque quando me abraçou não foi como uma criança agressiva ou traumatizada. Foi como uma criança que há muito tempo estava esperando que alguém a segurasse, sem esperar nada em troca. O silêncio se estendeu entre os dois. Marcos observou como Luísa balançava suavemente Joaquim, cantarolando em voz baixa uma melodia que ele não reconhecia, mas que parecia hipnotizar o menino. Onde aprendeu tanto sobre crianças? No meu bairro, senhor Sotero. Quando sua mãe trabalha 14 horas por dia para sustentar a família, você aprende a cuidar dos irmãos menores. Quando as vizinhas precisam de alguém para cuidar dos filhos, enquanto limpam escritórios à noite, você vira babá sem perceber. Não tenho diplomas universitários, mas tenho experiência real. Marcos assentiu lentamente. Havia algo refrescantemente honesto na forma de falar de Luísa, muito diferente da linguagem técnica e das teorias complicadas dos especialistas que havia consultado. Luísa, começou a dizer, e parou ao perceber que era a primeira vez que pronunciava o nome dela em voz alta. Você estaria disposta a ficar com Joaquim enquanto eu trabalho esta tarde? Só por algumas horas para ver se... Claro, senhor Sotero, seria uma honra. Marcos sentiu uma mistura estranha de alívio e ansiedade. Pela primeira vez em meses, a ideia de deixar o filho com alguém não lhe provocava uma sensação de pânico total. Há algo mais que precisa saber, acrescentou Luísa suavemente. Quando contei a história do patinho que procura a mamãe, Joaquim começou a chorar, mas não era choro de raiva, era choro de tristeza. Acho que ele entende mais do que todos pensamos sobre o que aconteceu com a mãe dele.
Marcos fechou os olhos, sentindo um nó se formar na garganta. Elise havia tido razão. Os bebês eram muito mais perceptivos do que as pessoas acreditavam. Joaquim havia estado chorando de dor todo esse tempo, e todos haviam interpretado sua dor como agressividade. 3 horas depois, Marcos voltava das reuniões com uma sensação completamente nova. Pela primeira vez em meses, não havia revisado obsessivamente o celular, esperando ligações de emergência de casa. Durante toda a reunião de diretoria, uma parte de sua mente havia permanecido tranquila, confiando que Joaquim estava em boas mãos. Ao entrar pelo portão principal, foi recebido por um som que não ouvia desde antes da morte de Elise. Risinhos infantis, misturados com uma voz feminina cantando suavemente. Seguiu o som até o Jardim dos Fundos, onde parou de repente ao ver a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Luísa estava sentada na grama, com as pernas cruzadas, enquanto Joaquim engatinhava ao redor dela, perseguindo bolhas de sabão que flutuavam no ar dourado do entardecer. O menino emitia pequenos gritinhos de alegria cada vez que conseguia estourar uma bolha. E Luísa aplaudia, celebrando cada uma de suas conquistas como se fossem as descobertas mais importantes do mundo. "Muito bem, campeão!" exclamava Luísa. "Você é o caçador de bolhas mais rápido de todo São Paulo." Joaquim se virou para ela com um sorriso radiante, as bochechas rosadas pela brincadeira e os cachos brilhando sob a luz do sol. Era o sorriso mais amplo e genuíno que Marcos havia visto no rosto do filho, desde que não conseguia lembrar quando. "Quer mais bolhas, pequenininho?" perguntou Luísa, mergulhando o arco plástico na solução de sabão. Joaquim bateu palminhas torpemente com as mãozinhas roliças, balbuciando algo que soava vagamente como má. Marcos sentiu que o coração parou. Joaquim havia dito "mamãe" pela primeira vez, e havia dito para Luísa. Luísa pareceu notar a importância do momento também, porque ficou imóvel por alguns segundos, com o arco de bolhas suspenso no ar. Depois, com um sorriso terno, se aproximou do menino e acariciou sua cabeça. "Ai, meu tesouro, que lindo você é", disse com voz emocionada. "Seu papai vai ficar tão orgulhoso quando souber que você já fala palavrinhas." Marcos pigarreou suavemente para anunciar sua presença. Luísa se sobressaltou levemente e começou a se levantar, mas ele fez um gesto para que permanecesse sentada. "Não precisa se levantar, por favor. Não quero interromper isso", disse, sinalizando a cena idílica com uma mistura de espanto e algo que não se atrevia a identificar como esperança. "Senhor Sotero, voltou mais cedo do que esperava", disse Luísa com um leve rubor nas bochechas. "Espero que não se importe de termos saído para o jardim." Estava um dia tão lindo e Joaquim parecia querer tomar ar fresco. Como ele ficou? Maravilhoso. Dormiu 2 horas seguidas depois que o senhor foi embora. Quando acordou, almoçou toda a papinha sem reclamar e até tentou usar a colher sozinho. Depois ficamos brincando no salão com bloques de montar e à meia hora saímos aqui. Marcos se sentou em uma das cadeiras de ferro forjado que rodeavam a mesa do jardim, observando como Joaquim continuava perseguindo bolhas com determinação infantil. "Luísa, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, senhor." "Tem filhos?" Luísa balançou a cabeça, uma sombra fugaz cruzando o rosto. "Não, senhor. Nunca me casei. Dediquei a maior parte da minha vida adulta a cuidar dos meus irmãos e ajudar minha família economicamente. Filhos, bem, sempre pensei que viriam mais adiante quando as circunstâncias fossem melhores. Mas é evidente que tenho um dom natural com crianças." "Nunca pensou em estudar para ser professora ou educadora infantil?" Luísa soltou uma risada suave, sem amargura. "Senhor Sotero, quando sua família depende de cada real que você ganha para pagar o aluguel e colocar comida na mesa, os sonhos de estudar uma faculdade ficam em segundo plano. Terminei o ensino médio trabalhando à tarde numa escolinha do bairro. Aprendi mais sobre crianças nesses 2 anos do que qualquer livro poderia me ensinar." Marcos assentiu, sentindo-se levemente envergonhado pela pergunta. Seu mundo de privilégios e oportunidades ilimitadas, às vezes, lhe fazia esquecer as realidades econômicas que a maioria das pessoas enfrentava.
Nesse momento, Joaquim engatinhou diretamente em direção ao pai, algo que não havia feito voluntariamente em meses. Marcos conteve a respiração, esperando a rejeição habitual, mas, para seu espanto, o menino se levantou agarrando a calça dele e o olhou com curiosidade, não com hostilidade. «Oi, pequenininho», murmurou Marcos com voz trêmula. Joaquim balbuciou algo incompreensível e depois apontou para Luísa como se estivesse tentando apresentá-la ao pai. «É, campeão», disse Marcos, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. «Luísa é muito especial, não é?» Luísa se aproximou e se sentou na grama junto a eles. «Sabe o que notei hoje, senhor Sotero? Joaquim é incrivelmente inteligente para sua idade. Resolveu quebra-cabeças que normalmente custam para crianças de 2 anos e tem uma concentração extraordinária quando algo realmente lhe interessa. Os médicos sempre se concentraram nos problemas de comportamento dele. Nunca mencionaram suas habilidades, talvez porque nunca o tenham visto num ambiente onde ele se sinta seguro para mostrar o que realmente consegue fazer. Uma criança que vive em constante estado de alerta não pode desenvolver seu potencial cognitivo completamente. Marcos observou o filho, que agora estava sentado entre os 2 adultos, olhando alternadamente para um e para o outro, como se estivesse acompanhando a conversa. Pela primeira vez, conseguiu ver além do comportamento problemático e reconhecer a inteligência brilhante que brilhava nos olhos escuros de Joaquim. «Luísa, preciso fazer uma proposta», disse Marcos de repente. «O que você conquistou hoje com Joaquim é um milagre. Quero oferecer a você uma vaga permanente como cuidadora principal do meu filho». Luísa piscou claramente surpresa. «Senhor Sotero, eu não sou uma babá profissional. Não tenho certificações nem referências de agências especializadas. Não me importam as certificações, me importam os resultados. Em um dia você conquistou o que especialistas com anos de formação não conseguiram em meses. Mas o que vai dizer Dona Beth e o resto do pessoal? Eu sou apenas uma funcionária de limpeza». Marcos se inclinou para a frente, a expressão completamente séria. «Luísa, meu filho é o mais importante da minha vida. Se você pode dar a ele a estabilidade emocional de que precisa, todo o resto são detalhes menores que se resolvem». Joaquim escolheu esse momento para engatinhar até Luísa e se aninhar ao lado dela, como se tivesse entendido a conversa e estivesse expressando sua própria opinião. Luísa olhou para o menino, depois para Marcos e, finalmente, assentiu devagar. «Se o senhor realmente acredita que posso ajudar Joaquim, aceito, mas com uma condição». «Qual?» «Quero que o senhor participe ativamente do processo. Joaquim não precisa só de uma cuidadora, precisa se reconectar com o pai também». Marcos sentiu um nó na garganta. Durante meses havia evitado passar tempo de qualidade com o filho, convencido de que sua presença só piorava as coisas. Mas vendo a tranquilidade com que Joaquim se comportava naquele momento, percebeu que talvez estivesse fugindo dos próprios medos mais do que protegendo o filho. Uma semana depois, a mansão Sotero havia passado por uma transformação radical. Os corredores que antes ressoavam com choros desesperados, agora se enchiam de balbucios alegres e o suave murmúrio de Luísa cantando músicas infantis. A tensão que havia dominado a casa durante meses havia se dissipado como névoa ao amanhecer. Marcos descia as escadas todas as manhãs com uma sensação que havia esquecido completamente. Expectativa positiva. Em vez de temer os relatórios diários de incidentes e crises, esperava ansiosamente as pequenas conquistas que Luísa compartilhava com ele todas as tardes. «Bom dia, senhor Sotero», cumprimentou Luísa do salão, onde estava sentada no chão construindo uma torre de blocos coloridos junto a Joaquim. «Bom dia, Luísa. Como amanheceu nosso pequeno arquiteto?» Luísa sorriu, apontando para a estrutura bambaleante que Joaquim havia criado com ajuda mínima. Hoje ele construiu uma torre de 6 blocos sem cair. Ontem mal chegava a 3. A coordenação motora melhora a cada dia. Marcos se ajoelhou junto a eles, observando como o filho colocava cuidadosamente um bloco amarelo em cima de um vermelho. A concentração no rostinho era intensa, e quando conseguiu manter o equilíbrio, Joaquim bateu palmas triunfante. «Bravo, campeão!» exclamou Marcos.
Sua recompensa foi um sorriso radiante do filho. Era incrível como essas interações simples, que antes pareciam impossíveis, agora fluíam naturalmente entre pai e filho. Senhor Sotero, disse Luísa com certa timidez na voz. Posso falar sobre algo importante? Claro. O que é? Luísa olhou para Joaquim, que estava completamente absorto na brincadeira, antes de continuar. Tenho observado Joaquim com muita atenção esta semana e acho que ele está pronto para o próximo passo no seu desenvolvimento social. Interação com outras crianças da mesma idade. Ele ficou tão isolado por causa do comportamento anterior que não teve oportunidade de socializar. Mas agora que está mais estável emocionalmente, penso que faria bem a ele conhecer outros pequenos. Marcos franziu o senho, sentindo uma familiar pontada de ansiedade. Luísa, não acha que é cedo demais? Faz apenas 7 dias desde que as coisas melhoraram. E se ele mostrar agressividade com outras crianças? Entendo sua preocupação, Sr. Sotero, mas manter Joaquim num ambiente completamente controlado pode estar limitando seu crescimento. As crianças aprendem habilidades sociais fundamentais brincando com seus pares. Marcos passou a mão pelo cabelo, um gesto que Luísa havia aprendido a reconhecer como sinal de que estava processando informação difícil. O que você propõe exatamente? Há um parquinho perto do meu bairro, onde as mães da vizinhança levam os filhos às tardes. Pensei que poderíamos levar Joaquim lá por apenas 1 hora para ver como ele reage. Eu ficaria com ele o tempo todo, e se mostrar qualquer sinal de desconforto, voltamos imediatamente. A ideia de expor Joaquim ao mundo exterior, depois de meses de isolamento protetor, apavorava Marcos, mas ao mesmo tempo sabia que Luísa tinha razão. Seu filho não podia viver numa bolha para sempre. E se outros pais me reconhecerem? A imprensa financeira publicou muitas fotos minhas ultimamente por causa da expansão da empresa. Poderíamos ir vestidos de maneira casual, sem o carro oficial. Ninguém esperaria encontrar o CEO de uma empresa bilionária num parquinho público de bairro. Joaquim escolheu esse momento para engatinhar até o pai e puxar suavemente sua gravata, como se estivesse participando da conversa. Marcos o pegou no colo, surpreendendo-se mais uma vez de como esse gesto havia se tornado natural. O que você acha, pequenininho? Quer conhecer outras crianças? Joaquim balbuciou animado e apontou para a janela como se tivesse entendido a proposta. Tudo bem, disse Marcos finalmente. Mas vamos todos juntos, quero estar presente na primeira vez. O rosto de Luísa se iluminou. Perfeito. Que tal esta tarde, depois da sesta? 2 horas mais tarde, Marcos se encontrava numa situação completamente surreal. Sentado num banco de madeira desgastado num pequeno parque público, vestido com jeans e uma camisa casual, observando como Luísa ajudava Joaquim a descer por um escorregador minúsculo. O contraste com a vida habitual era assombroso. Normalmente, àquela hora, estaria em reuniões de alta importância, tomando decisões que afetavam centenas de funcionários e milhões de reais. Em vez disso, ali estava, completamente absorto, observando o filho experimentar a simples alegria de brincar na areia. "Olha, papai!" gritou Luísa, erguendo Joaquim em direção a ele. "Ele adora o balanço!" Marcos sorriu, sentindo um calor estranho no peito. Luísa havia começado a se referir a ele como papai quando falava com Joaquim. E embora inicialmente lhe parecesse estranho, agora descobria que gostava de ouvir isso. Outras crianças começaram a se aproximar curiosas de Joaquim. Uma menina pequena de aproximadamente 2 anos com rabichos loiros se aproximou, oferecendo um baldinho de plástico vermelho. Marcos se tensionou imediatamente, pronto para intervir se Joaquim mostrasse sinais de agressividade, mas o que presenciou o deixou sem fôlego. Seu filho pegou o baldinho com cuidado, examinou por um momento e depois o devolveu para a menina com algo que parecia ser um sorriso tímido. "Incrível", murmurou Marcos para si mesmo. Luísa se aproximou do banco onde ele estava sentado. "Veja o que está acontecendo. Joaquim não era agressivo por natureza. Era defensivo porque se sentia ameaçado. Agora que se sente seguro, a verdadeira personalidade dele pode emergir." E qual é a verdadeira personalidade? É gentil, curioso, inteligente e surpreendentemente empático para a idade. Observe como ele interage com aquela menina.
Marcos seguiu o olhar de Luísa e viu que Joaquim havia começado a empilhar blocos de areia junto com a menina, imitando os movimentos dela e balbucando como se estivessem mantendo uma conversa séria sobre arquitetura infantil. Luísa, começou Marcos, mas se deteve, inseguro de como expressar o que sentia. Sim, senhor Sotero. Em uma semana você conseguiu algo que eu achava impossível. Devolveu meu filho. Devolveu a felicidade, a nossa casa. Luísa corou levemente. Não fiz nada extraordinário, senhor. Simplesmente tratei Joaquim como o que ele é, uma criança normal que precisava se sentir amada incondicionalmente. Mas é mais do que isso, insistiu Marcos. Você enxergou potencial onde outros só viam problemas. Teve paciência onde eu perdi a esperança. Ficaram em silêncio por alguns momentos, observando como Joaquim continuava brincando pacificamente com as outras crianças. A cena era tão normal, tão perfeitamente ordinária, que Marcos sentiu uma emoção avassaladora. Posso confessar algo, Luísa? Claro. Eu havia começado a acreditar que era um fracasso como pai, que talvez Joaquim ficasse melhor sem mim em alguma instituição especializada que soubesse como lidar com o comportamento dele. Luísa o olhou com olhos compreensivos. O amor de um pai nunca é um fracasso, senhor Sotero. Às vezes simplesmente precisamos de ajuda para encontrar a maneira certa de expressá-lo. Marcos assentiu, sentindo que algo dentro do peito se soltava depois de meses de tensão constante. Sabe o que é mais estranho de tudo isso? Perguntou. Pela primeira vez desde a morte de Elise, consigo imaginar um futuro em que Joaquim e eu sejamos realmente felizes. 3 semanas haviam transcorrido desde aquele primeiro dia no parque, e a rotina diária na mansão Sotero havia adquirido um ritmo harmonioso que Marcos jamais havia acreditado possível. No entanto, naquela manhã de quinta-feira, algo havia mudado no ambiente. Luísa parecia distante, e embora mantivesse o profissionalismo habitual com Joaquim, Marcos notava uma tristeza sutil em seus olhos verdes. Luísa, está bem? Perguntou Marcos enquanto tomavam café da manhã na varanda. Joaquim estava sentado na cadeirinha, comendo alegremente pedaços de fruta que Luísa havia cortado em formas divertidas. Estou ótima, senhor Sotero, respondeu Luísa, mas evitou seu olhar enquanto limpava as mãozinhas grudotas de Joaquim. Marcos franziu o senho. Havia aprendido a ler as expressões de Luísa durante essas semanas de convivência, e definitivamente algo a preocupava. Teve notícias da família? Está tudo bem em casa? Luísa hesitou antes de responder. Meu irmão caçula Lucas conseguiu uma bolsa parcial para estudar engenharia na USP. É uma oportunidade incrível para ele. Que notícia maravilhosa, disse Marcos, genuinamente satisfeito. Deve estar muito orgulhosa. Estou, murmurou Luísa, mas a bolsa cobre sua matrícula. Ele precisa de dinheiro para livros, material, transporte e talvez moradia se conseguir entrar numa república perto da faculdade. Marcos começou a entender o dilema. Luísa havia anos sacrificando os próprios sonhos para apoiar a família e agora se deparava com uma encruzilhada difícil. Quanto dinheiro Lucas precisaria? Luísa corou intensamente. Senhor Sotero, não estava pedindo ajuda financeira, só estava explicando porque estive um pouco distraída. Eu sei, mas gostaria de ajudar, se me permitir. Não posso aceitar caridade, senhor. O senhor já me paga muito mais do que qualquer cuidadora ganharia normalmente. Marcos se inclinou para a frente na cadeira. Luísa não seria caridade. Seria um investimento na educação de um jovem talentoso, irmão da pessoa que salvou a sanidade da minha família. Considere como uma bolsa da Fundação Sotero. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas que ela tentou conter. Senhor Sotero, o senhor é muito generoso, mas... Mas nada, interrompeu Marcos suavemente. Seu irmão merece essa oportunidade, e você merece não ter que escolher entre o futuro da sua família e o seu trabalho aqui. Joaquim, alheio à conversa emocional que se desenrolava ao seu redor, começou a bater a caneca de leite contra a bandeja da cadeirinha, produzindo um ritmo alegre que fez os 2 adultos sorrirem involuntariamente. Olha isso, disse Marcos, apontando para o filho. Tem senso de ritmo. Talvez seja um músico nato.
Luísa enxugou discretamente as lágrimas com o dorso da mão. Ou talvez simplesmente goste de fazer barulho, como qualquer criança da idade dele. Riu suavemente. Nesse momento, Dona Bete apareceu na varanda com expressão preocupada. Senhor Sotero, acabou de ligar sua assistente. Diz que é urgente. Marcos suspirou. As ligações urgentes de Clarice Dantas, sua assistente executiva, haviam diminuído consideravelmente desde que a vida doméstica havia se estabilizado, mas quando ocorriam, geralmente significavam crises genuínas. Do que se tratava? Algo sobre uma reunião de emergência com os investidores japoneses. Aparentemente há problemas com o contrato de expansão para a Ásia. Marcos olhou para Luísa com expressão de desculpa. Preciso ir imediatamente. Esta reunião pode determinar o futuro da expansão internacional da empresa. Claro, Sr. Sotero. Joaquim e eu estaremos bem. Vai estar aqui quando voltar esta noite? Luísa assentiu, mas Marcos notou uma sombra fugaz em sua expressão que não soube interpretar. 8 horas depois, Marcos voltava para casa mentalmente esgotado. A reunião com os investidores japoneses havia sido intensa, exigindo toda a sua concentração e habilidades diplomáticas para salvar um contrato de 50 milhões de reais. Durante anos, esse tipo de vitória profissional havia sido sua única fonte de satisfação pessoal. Agora, a única coisa que desejava era chegar em casa e ver os sorrisos de Joaquim e Luísa. No entanto, ao entrar na mansão, o recebeu um silêncio incomum. Normalmente, àquela hora, Joaquim estaria jantando enquanto Luísa contava histórias ou cantava músicas. Seguiu o som de vozes abafadas até o salão principal, onde encontrou uma cena que o desconcertou completamente. Luísa estava sentada no sofá com Joaquim no colo, mas não estava sozinha. Um jovem de aproximadamente 20 anos, com traços parecidos com os dela, estava sentado diante dela. Entre os dois havia uma tensão palpável. Senhor Sotero, disse Luísa, levantando-se rapidamente. Apresento meu irmão Lucas. Veio me visitar depois de receber as notícias sobre a bolsa. Lucas se levantou e estendeu a mão para Marcos, com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Prazer em conhecê-lo, Sr. Sotero. Luísa me falou muito do senhor e do Joaquim. O prazer é meu, Lucas. Luísa me contou sobre sua bolsa. Parabéns. Obrigado, senhor. Mas vim falar com Luísa sobre algo importante. Marcos notou que Luísa evitava seu olhar novamente, e uma sensação incômoda começou a se formar em seu estômago. Do que se trata? Lucas olhou para a irmã antes de continuar. Senhor Sotero, minha família é imensamente grata por tudo o que fez por Luísa e por oferecer ajuda com meus estudos, mas não podemos aceitar sua generosidade. Por quê? Porque não é justo para Luísa, respondeu Lucas com voz firme. Ela sacrificou demais por nós durante anos. Trabalhou desde que era adolescente para nos sustentar. Renunciou aos próprios sonhos, adiou a própria vida uma e outra vez. Marcos olhou para Luísa, que tinha os olhos fixos no chão enquanto balançava suavemente Joaquim. Não entendo qual é o problema. O problema, continuou Lucas, é que Luísa está se apaixonando pelo senhor e pelo Joaquim, e isso a está prendendo numa situação que não pode terminar bem para ninguém. As palavras caíram no salão como uma bomba silenciosa. Marcos sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Luísa ficou completamente rígida, e Joaquim, sensível à tensão repentina, começou a se agitar em seus braços. Ravi. Lucas, por favor, murmurou Luísa com voz mal audível. Não, Luísa. Alguém precisa dizer, insistiu o irmão. Vocês dois vivem em mundos completamente diferentes. Ele é um milionário. Você é uma empregada doméstica. Essa situação só pode terminar em dor para você. E não vou permitir que você sacrifique o coração como sacrificou todo o resto pela nossa família. Marcos permaneceu imóvel, processando as palavras de Lucas. Durante semanas, havia sentido uma conexão crescente com Luísa, mas havia atribuído esse sentimento à gratidão e admiração profissional. Seria possível que houvesse algo mais profundo se desenvolvendo entre eles. Luísa, disse finalmente com voz rouca,
É verdade o que seu irmão está dizendo? Luísa levantou o olhar para ele, e Marcos viu em seus olhos verdes uma vulnerabilidade que lhe partiu o coração. Senhor Sotero, eu... Começou, mas a voz falhou. Joaquim escolheu esse momento para estender os bracinhos em direção ao pai, como se sentisse a necessidade de conectar os dois adultos mais importantes do seu mundo. Marcos o tomou nos braços, e por um momento, os três formaram um quadro perfeito de família, um que tanto Marcos quanto Luísa haviam começado a desejar em segredo, mas que as circunstâncias faziam parecer impossível. O silêncio se estendeu pelo salão como uma névoa espessa. Marcos segurava Joaquim contra o peito, sentindo os batimentos acelerados do próprio coração enquanto esperava que Luísa respondesse. Os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas, e pela primeira vez desde que a conhecia, ela parecia completamente vulnerável. Luísa tomou uma respiração trêmula. Não era minha intenção que isso acontecesse, Sr. Sotero. Quando aceitei cuidar de Joaquim, minha única intenção era ajudar uma criança que precisava de carinho, mas o senhor e ele se tornaram algo que eu jamais esperava encontrar. Lucas se aproximou da irmã e colocou uma mão protetora em seu ombro. Luísa tem ficado acordada as últimas noites, se atormentando com esses sentimentos. Não é justo para ela viver com a esperança de algo que sabemos que é impossível. Marcos sentiu uma pontada de dor ante as palavras de Lucas. Era realmente impossível? Durante essas semanas, havia começado a ver Luísa não apenas como a cuidadora de Joaquim, mas como uma mulher extraordinária que havia trazido luz e calor para seu lar devastado. Por que você assume que é impossível? Perguntou Marcos, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Lucas o olhou com incredulidade. Senhor Sotero, com todo o respeito, o senhor vive num mundo de luxo e poder. Luísa vem de um bairro operário, onde as pessoas lutam cada dia para sobreviver. Seus amigos, seus sócios, a sociedade em geral. Acredita mesmo que aceitariam um relacionamento entre vocês dois? Não me importa o que a sociedade pense, respondeu Marcos com mais firmeza do que esperava. Talvez ao senhor não importe, interveio Luísa com voz suave, mas decidida. Mas a mim importa o que isso poderia significar para a reputação do senhor e para o futuro de Joaquim. Ele merece crescer num ambiente estável, não no meio de escândalos. Marcos se sentou na poltrona diante deles, ainda segurando Joaquim, que parecia fascinado pela intensidade emocional da conversa. Luísa, durante meses vivi num pesadelo em que meu filho me rejeitava e eu me afundava no desespero. Você não só curou Joaquim, me curou também. Como posso ignorar isso? Porque gratidão não é amor, Sr. Sotero, disse Luísa com lágrimas finalmente escorrendo pelas bochechas. E eu não quero ser amada por gratidão ou conveniência. Mereço algo real, algo genuíno. As palavras de Luísa atingiram Marcos como uma marretada. Seus sentimentos por ela eram realmente amor ou simplesmente gratidão misturada com o conforto de ter alguém que resolvia seus problemas? E o que você sente de verdade por mim? Perguntou Marcos, a voz quase um sussurro. Luísa fechou os olhos por um momento antes de responder. Sinto que quando o Senhor entra num cômodo, o mundo fica mais iluminado. Sinto que quando me olha e sorri, todo o cansaço de anos trabalhando para sustentar minha família desaparece. Sinto que quando brincamos os três juntos no jardim, estou vivendo a vida que sempre sonhei, mas nunca acreditei possível. Marcos sentiu como se algo se rompesse dentro do peito. Não era gratidão o que sentia por Luísa. Era algo muito mais profundo e assustador. Mas também sinto medo, continuou ela. Medo de que isso seja apenas uma fantasia bonita, que vai acabar nos machucando a todos. Medo de que o senhor se canse de brincar de família feliz com a empregada doméstica. Medo de que Joaquim cresça confuso sobre quem eu realmente sou na vida dele. Joaquim, como se tivesse entendido o que falavam dele, se virou nos braços do pai e estendeu as mãozinhas em direção a Luísa, balbucindo "má" com clareza. Veja, disse Lucas com voz suave, mas firme. Aquele menino já a considera a mãe. O que vai acontecer quando isso terminar? Quando o senhor se casar com alguém da sua classe social e Luísa tiver que ir embora, Joaquim vai perder mais uma figura materna.
e Luísa nunca vai se recuperar. Marcos olhou para o filho, que continuava estendendo os braços para Luísa com insistência. A realidade das palavras de Lucas o golpeou com força brutal. Luísa se aproximou e pegou Joaquim no colo. O menino imediatamente se aninhou contra o pescoço dela, agarrando um mechão do cabelo com o pequeno punho. Senhor Sotero, disse com voz trêmula, mas determinada. Acho que Lucas tem razão. Esta situação ficou emocionalmente complicada demais. Talvez seja melhor que o senhor procure uma cuidadora profissional para Joaquim. Você está pedindo demissão? Perguntou Marcos, com pânico genuíno na voz. Estou protegendo todos nós de uma dor maior no futuro. Marcos se levantou abruptamente, passando as mãos pelo cabelo num gesto de frustração. Luísa, em 2 meses você conseguiu o que meses de terapia profissional não conseguiram. Joaquim está feliz, saudável, se desenvolvendo normalmente. Como posso... Porque às vezes amar alguém significa fazer o que é melhor para essa pessoa, não o que queremos para nós, respondeu Luísa, beijando suavemente a testa de Joaquim. Senhor Sotero, disse Lucas, entendo que isso é difícil para o senhor também. Mas minha irmã dedicou a vida inteira a cuidar dos outros. Por uma vez alguém precisa cuidar dela. Marcos os olhou a ambos, sentindo como se estivesse perdendo algo precioso que mal havia começado a compreender. E se eu não me importar com as diferenças sociais? Perguntou em desespero. E se eu estiver disposto a enfrentar qualquer escândalo ou crítica? Luísa o olhou com uma mistura de amor e tristeza que partia o coração. Senhor Sotero, o senhor diz isso agora no calor do momento. Mas quando a realidade bater, quando seus sócios questionarem suas decisões, quando a imprensa sensacionalista publicar matérias sobre o milionário e a empregada doméstica, quando os pais na escola do Joaquim murmurarem sobre sua escolha, o senhor ainda vai se sentir assim? Marcos quis protestar, quis garantir a ela que nada disso importava, mas as palavras ficaram presas na garganta. Luísa tinha razão em questionar a durabilidade de seus sentimentos sob pressão social. Eu preciso pensar, admitiu finalmente. Tudo isso é muito avassalador. Luísa assentiu com compreensão e dor nos olhos. Claro. Enquanto isso, acho melhor que eu tire alguns dias de folga. Isso vai dar perspectiva para os dois e tempo para decidir o que é certo. Quem vai cuidar de Joaquim? Dona Beth pode fazer isso temporariamente. Joaquim a conhece e confia nela agora que está mais estável emocionalmente. Marcos sentiu como se o mundo cuidadosamente reconstruído estivesse prestes a desmoronar novamente. Mas ao olhar para o rosto determinado de Luísa, soube que não havia argumento que pudesse fazê-la mudar de ideia. 5 dias haviam transcorrido desde que Luísa foi embora da mansão, e Marcos se encontrava vivendo num inferno de sua própria criação. Joaquim havia voltado a um estado de irritabilidade constante, embora não tão severo quanto antes. Chorava por Luísa, perguntava por ela com seus balbucidos e rejeitava as tentativas de Dona Beth de consolá-lo. Marcos estava sentado no escritório fingindo revisar relatórios financeiros quando ouviu os passos familiares de Clarice Dantas se aproximando pelo corredor. Bom dia, senhor Sotero, disse Clarice ao entrar carregando um tablet com sua expressão habitual de eficiência profissional. Precisamos revisar a agenda da próxima semana e há vários assuntos urgentes. Clarice havia trabalhado para ele durante 5 anos e Marcos reconhecia que era uma mulher brilhante. Tinha 30 anos, um MBA de uma universidade de prestígio, vinha de família abastada e havia se mostrado inestimável para o crescimento de sua empresa. Era também bonita, elegante e exatamente o tipo de mulher que a sociedade esperaria que ele cortejasse. Segunda-feira tem almoço com os diretores do Banco de Investimento Suíço, começou Clarice. Terça-feira, a diretoria programou uma sessão extraordinária para revisar os números do 3º trimestre. A voz de Clarice foi se dissolvendo ao fundo, enquanto Marcos a observava objetivamente. Durante anos havia notado os olhares prolongados que ela lhe dirigia, os sorrisos que duravam 1 segundo além do necessário profissionalmente, a forma como encontrava pretextos para trabalhar até tarde quando ele ficava no escritório. Clarice
Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela piscou, surpresa pela mudança de direção na conversa. Claro, Sr. Sotero. Se eu a convidasse para jantar, você aceitaria? O rosto de Clarice se iluminou com um sorriso radiante que ela tentou disfarçar com profissionalismo. Seria uma honra, Sr. Sotero. Marcos assentiu lentamente. Seria tão simples. Clarice entendia o seu mundo, compartilhava suas ambições, encaixaria perfeitamente no seu círculo social. Seria a escolha lógica segundo qualquer parâmetro social ou profissional. Esta noite às 8, posso mandar um carro buscá-la. O DOM. Mandarei preparar uma mesa reservada. Depois que Clarice saiu, Marcos se recostou na cadeira de couro, sentindo-se estranhamente vazio apesar de ter tomado o que parecia ser uma decisão sensata. Naquela tarde, ao voltar para casa, encontrou Joaquim sentado no chão do salão, empurrando desanimadamente os brinquedos sem o entusiasmo habitual. Dona Bete estava sentada perto, observando-o com preocupação maternal. Como ele ficou hoje? Melhor do que ontem, senhor, mas continua perguntando por Luísa. Esta manhã, engatinhou até o quarto dela e ficou sentado na frente da porta, como se estivesse esperando ela aparecer. Marcos sentiu uma pontada de culpa. Pegou Joaquim no colo e o menino se aninhou contra ele, mas sem a alegria espontânea que havia caracterizado suas interações durante as semanas com Luísa. Dona Bete, esta noite vou sair para jantar. Posso perguntar, senhor? É um encontro com Clarice Dantas, minha assistente executiva. A governanta assentiu diplomaticamente, mas Marcos notou uma sombra de preocupação em seus olhos experientes. Senhor Sotero, se me permite uma observação. Durante todos esses anos trabalhando para sua família, nunca havia visto Joaquim tão feliz quanto esteve com Luísa. E nunca o havia visto tão relaxado e contente. As circunstâncias eram complicadas, Dona Bete. O amor sempre é complicado, senhor. Mas isso não significa que devamos fugir dele. 3 horas depois, Marcos estava sentado na mesa mais exclusiva do restaurante DOM, observando como Clarice relatava anedotas divertidas sobre suas viagens de negócios a Nova York. Ela estava radiante, vestida com um elegante vestido preto, e conversava com a sofisticação que apenas anos de educação privilegiada podiam proporcionar. Mas enquanto a escutava, Marcos pensava em Luísa contando histórias para Joaquim com vozes engraçadas, em suas risadas genuínas quando o menino fazia algo chistoso, na forma natural com que ela transformava os momentos mais simples em algo mágico. Marcos, você está bem? Perguntou Clarice, tocando suavemente sua mão. Parece distante. Desculpe, Clarice. Foi uma semana difícil com Joaquim. Entendo perfeitamente. As crianças podem ser muito exigentes. Uma vez que nos casarmos, poderíamos considerar contratar uma babá interna em tempo integral. Assim, você teria mais liberdade para se concentrar na empresa. As palavras, uma vez que nos casarmos, ressoaram na cabeça de Marcos como um alarme. Clarice já estava planejando um futuro juntos com base em um único jantar. Clarice, acho que há um mal-entendido. Não, não há. Ela o interrompeu suavemente. Marcos, trabalhamos juntos há 5 anos. Estive esperando pacientemente que você se recuperasse do luto por Elise. Sei que posso ser exatamente o que você precisa. Uma parceira que entenda seu mundo, que apoie suas ambições, que possa representá-lo dignamente em eventos sociais. Marcos a olhou fixamente. Tudo o que ela dizia fazia perfeito sentido lógico, mas enquanto a escutava, percebeu algo fundamental. Não sentia absolutamente nada por ela, além de respeito profissional e apreço superficial. Clarice, você é uma mulher extraordinária, mas você está apaixonado pela empregada doméstica, terminou ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, fiquei sabendo. Os boatos andam rápido em círculos pequenos como o nosso. Marcos ficou em silêncio, surpreso pela franqueza. Desde quando você sabe? Há uma semana. Minha prima Vitória mora perto da sua casa e a viu passeando pelo jardim com você e Joaquim. Pensei que talvez fosse apenas uma fase. Mas quando você me convidou para jantar hoje, soube que estava tentando se convencer de que poderia esquecê-la. Marcos se recostou na cadeira,
sentindo-se completamente transparente. É tão óbvio assim para quem me conhece? Sim. Marcos, tenho estado apaixonada por você durante anos, mas não sou tola. Sei reconhecer quando um homem está perdidamente apaixonado por outra mulher. Então me diga uma coisa. Você realmente acredita que pode ser feliz com alguém como eu, sabendo o que sente por ela? Marcos fechou os olhos por um momento, finalmente se permitindo admitir a verdade que havia estado evitando. Não consigo. Clarice assentiu com tristeza, mas sem amargura. Então para de se torturar e vai buscá-la. A vida é curta demais para desperdiçar o amor verdadeiro por orgulho social. E se não funcionar? E se as diferenças entre nós forem grandes demais? E se funcionar? E se o amor for mais forte que as convenções sociais? Marcos, durante anos eu a vi dirigir sua empresa com decisão e coragem. Por que você não consegue tomar essa mesma decisão com a própria vida? Marcos olhou para Clarice com nova admiração. Não era apenas profissionalmente competente, era também generosa e sábia nos assuntos do coração. Obrigado, Clarice, por entender. Por ser honesto, ela sorriu com tristeza. Por deixar você ir buscar a mulher que realmente ama. É o mínimo que posso fazer por um amigo. No dia seguinte, Marcos acordou com uma clareza mental que não havia experimentado em dias. Tinha razão, Clarice. Durante anos havia assumido riscos calculados nos negócios. Havia apostado milhões em projetos que outros consideravam impossíveis. Por que não podia apostar pelo amor? Dirigiu-se diretamente ao escritório de Dona Beth, onde a encontrou preparando o café da manhã de Joaquim. Dona Beth, preciso do endereço de Luísa. A governanta o olhou com uma mistura de alívio e satisfação. Já era hora, Sr. Sotero. A moça mora na Vila Madalena, na Rua Harmonia, número 47, terceiro andar, apartamento B. Como está Joaquim esta manhã? Inquieto como todos esses dias. Ontem à noite chorou chamando por Luísa. Acho que aquele menino entende mais do que pensamos sobre o que está acontecendo. Marcos assentiu, sentindo uma nova determinação. Não estava lutando apenas pela própria felicidade, mas também pela do filho. Prepare, Joaquim. Vamos buscar Luísa. Tem certeza, senhor? Não sabemos como ela vai reagir. Tenho certeza de que não consigo continuar vivendo assim. E Joaquim também não. Uma hora depois, Marcos dirigia seu carro pelas ruas estreitas da Vila Madalena. Um bairro que jamais havia visitado, apesar de viver em São Paulo a vida toda. Era um mundo completamente diferente do dele. Prédios antigos com fachadas desgastadas, roupa pendurada em varandas minúsculas, pequenos comércios familiares e uma diversidade cultural vibrante que contrastava enormemente com as áreas exclusivas onde costumava circular. Encontrou o número 47 depois de dar várias voltas, por ruas que mal permitiam a passagem do carro. Era um prédio de 5 andares com uma porta de madeira verde desgastada e um interfone que claramente havia visto dias melhores. Marcos pegou Joaquim da cadeirinha e subiu as escadas de mármore gasto até o terceiro andar. O coração batia forte enquanto procurava o apartamento B. Finalmente, o encontrou. Uma porta simples com uma plaquinha que dizia Família Rodrigues. Tocou a campainha, ouvindo seu som metálico ressoar dentro do apartamento. Depois de alguns momentos, ouviu passos se aproximando e a voz familiar de Luísa do outro lado da porta. Quem é? Luísa, sou Marcos, estou aqui com Joaquim. Ouviu o ruído de vários ferrolhos sendo abertos e finalmente a porta se abriu, revelando Luísa com uma expressão de completo espanto. Vestia jeans simples e uma camiseta branca, sem maquiagem, com o cabelo preso num rabo de cavalo desalinhado. Para Marcos nunca havia estado mais bonita. Senhor Sotero, o que está fazendo aqui? Como conseguiu meu endereço? Precisava te ver. Precisávamos te ver, disse, sinalizando para Joaquim que ao ver Luísa havia começado a se agitar animado nos braços do pai. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas ao ver o menino. Mamãe! Mamãe! Balbucinou Joaquim, estendendo os bracinhos para ela com desespero. Luísa não resistiu e pegou o menino nos braços. Imediatamente Joaquim se acalmou, aninhando-se contra o pescoço dela,
como se estivesse esperando aquele momento há uma eternidade. Meu pequenino, como senti sua falta, murmurou Luísa, beijando sua cabecinha cacheada. Luísa, por favor, podemos conversar? Pediu Marcos. Ela hesitou, olhando para o interior do apartamento. Não sei se é boa ideia, Sr. Sotero. Minha família está aqui e... Por favor, só alguns minutos. Luísa suspirou e se abriu para deixá-lo passar. Marcos entrou num apartamento pequeno, mas impecavelmente limpo. A sala de estar era diminuta, com um sofá gasto, mas confortável, uma mesinha de centro feita à mão e fotografias de família em molduras simples. Apesar da modéstia evidente, havia calor e amor em cada canto. Luísa, quem era na porta? Gritou uma voz da cozinha. É meu chefe, mãe, o pai de Joaquim. Uma mulher de aproximadamente 50 anos apareceu enxugando as mãos num avental. Tinha os mesmos olhos verdes que Luísa e uma expressão de curiosidade misturada com nervosismo. Senhora Rodrigues, disse Marcos estendendo a mão. Sou Marcos Sotero. É um prazer conhecê-la. A mãe de Luísa lhe deu um aperto de mão com certa timidez. O prazer é meu, Sr. Sotero. Luísa nos contou muita coisa sobre o senhor e o pequeno Joaquim. Nesse momento, Lucas apareceu de um dos quartos com livros nas mãos. Sua expressão se endureceu ao ver Marcos. O que o senhor está fazendo aqui? Lucas, por favor, repreendeu suavemente a mãe. Vim falar com Luísa, respondeu Marcos calmamente, e pedir que ela volte. Para quê? Para continuar com essa situação impossível que só pode acabar machucando minha irmã? Marcos olhou diretamente para Lucas, depois para a senhora Rodrigues e finalmente para Luísa, que segurava Joaquim enquanto o menino brincava contente com um mechão do cabelo dela. Vim dizer a Luísa que a amo e pedir que se case comigo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio de parede na cozinha. Luísa ficou paralisada, olhando para Marcos com os olhos muito abertos. A senhora Rodrigues levou uma mão ao peito e Lucas deixou cair os livros no chão. O quê? O que o senhor disse? Disse que a amo, Luísa Rodrigues. Marcos se aproximou dela, tomando suas mãos livres entre as suas. Não por gratidão, não por conveniência, mas porque você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Porque encheu minha vida e a de Joaquim de uma felicidade que eu acreditava perdida para sempre. Porque quando você não está conosco, o mundo perde cor. Mas as diferenças sociais, sua reputação, o futuro de Joaquim, balbuciou Luísa. Tudo isso me importa menos do que a sua felicidade e a nossa como família. Luísa, estive disposto a arriscar milhões em investimentos empresariais. Por que não poderia arriscar tudo pelo amor da minha vida? Lucas se adiantou, a expressão ainda cética. Senhor Sotero, é fácil dizer essas palavras num momento de emoção. Mas quando a realidade bater, quando seus amigos olharem para ela com desprezo, quando a imprensa publicar matérias humilhantes, quando... Lucas, interrompeu Marcos firmemente. Durante 5 anos dirigi uma empresa que hoje vale R$1 bilhão. Enfrentei crises financeiras, concorrência feroz e pressão da mídia constante. Se não consigo proteger a mulher que amo de fofocas sociais, então não mereço me chamar de homem. A senhora Rodrigues se aproximou da filha e colocou uma mão carinhosa em sua bochecha. Filhinha, o que diz o seu coração? Luísa olhou para Joaquim, que a observava com os grandes olhos escuros. Depois, olhou para Marcos, cuja expressão refletia vulnerabilidade completa. Meu coração diz que os amo a ambos mais do que achava possível amar alguém, mas minha cabeça diz que isso é complicado demais. Luísa, disse Marcos ajoelhando-se diante dela, há meses minha cabeça me dizia que Joaquim precisava de um internato especializado porque eu era incapaz de ser um bom pai. Meu coração dizia o contrário, mas eu não dei atenção. Quando finalmente decidi seguir meu coração e confiar em você, minha vida mudou completamente. Os melhores momentos da minha vida chegaram quando parei de pensar demais e simplesmente senti. Luísa fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. O senhor está realmente disposto a enfrentar tudo o que vai vir?
Os julgamentos, as críticas, a pressão social. Com você ao meu lado, posso enfrentar qualquer coisa. Luísa olhou para a família. Sua mãe sorria com olhos marejados. E embora Lucas ainda estivesse preocupado, ela conseguia ver amor e apoio em sua expressão. Então sim, sussurrou Luísa. Sim, Marcos Sotero, vou me casar com você. Joaquim, como se tivesse entendido perfeitamente o que acabava de acontecer, bateu palminhas com as mãozinhas roliças e gritou: Mamãe! Papai! Apontando para os dois adultos alternadamente. E pela primeira vez desde a morte de Elise, Marcos sentiu que sua família estava completa. 3 semanas depois do noivado, a mansão Sotero havia se transformado num redemoinho de preparativos matrimoniais. Marcos havia insistido numa cerimônia íntima, mais elegante, consciente de que Luísa se sentiria sobrecarregada por uma celebração suntuosa. No entanto, o que não havia antecipado era a intensidade do escrutínio público que o noivado havia gerado. A notícia havia vazado para a mídia quando um fotógrafo freelance havia capturado imagens de Marcos e Luísa passeando pelo parque com Joaquim. A manchete do tabloide havia sido cruel e direta: milionário e sua Cinderela. Amor verdadeiro ou estratégia de marketing? Marcos estava no escritório revisando com crescente irritação os artigos que Clarice havia compilado naquela manhã, quando Luísa entrou levando Joaquim nos braços. Como está minha família favorita? Perguntou Marcos, fechando imediatamente o tablet para evitar que Luísa visse as manchetes ofensivas. Joaquim acabou de dar 3 passos seguidos sem apoio, anunciou Luísa com um sorriso radiante. Nosso pequeno vai ser um corredor antes do casamento. Sério? Marcos se levantou animado, aproximando-se para abraçar os dois. Onde aconteceu esse milagre? No Jardim dos Fundos. Soltou da mesa de ferro e caminhou diretamente para mim. Foi como se quisesse me mostrar que está pronto para ser o pajem perfeito no nosso casamento. Marcos sorriu, mas Luísa notou imediatamente a tensão nos ombros dele. O que está acontecendo, amor? Te conheço bem o suficiente para saber quando algo te preocupa. Marcos suspirou, sabendo que não conseguiria esconder a verdade de Luísa por muito tempo. Saíram alguns artigos sobre nós na imprensa. Nada que não esperávamos, mas alguns são desagradáveis. Luísa deixou Joaquim no cercadinho e se aproximou de Marcos. Que tipo de desagradáveis? O sensacionalismo de sempre. Especulações sobre os meus motivos, comentários sobre as diferenças econômicas entre nós, teorias ridículas sobre estratégias de imagem pública. Luísa estendeu a mão em direção ao tablet que Marcos havia fechado. Deixa eu ver. Luísa, não acho que seja boa ideia. Marcos, se vamos enfrentar isso juntos, preciso saber exatamente com o que estamos lidando. Relutante, Marcos lhe entregou o tablet. Luísa leu em silêncio durante vários minutos, a expressão passando de curiosidade à dor e, finalmente, à determinação. A empregada doméstica que fisgou o milionário. Leu em voz alta. Calculou Luísa Rodrigues cada movimento para seduzir o viúvo mais rico de São Paulo. Especialistas em psicologia infantil questionam se a suposta conexão entre a babá e o bebê problemático foi genuína ou manipulada. Marcos observou como as palavras impactavam Luísa, sentindo uma fúria crescente contra os jornalistas que se atreviam a questionar a pureza dos sentimentos da mulher que amava. Luísa, você sabe que nada disso é verdade. As pessoas que nos conhecem de verdade, que viram como você é com Joaquim. Mas as pessoas que não nos conhecem vão acreditar nessa versão, interrompeu Luísa, a voz tremendo levemente. Marcos, você pensou em como isso vai afetar Joaquim quando ele crescer? O que vai acontecer quando os colegas de escola pesquisarem na internet e encontrarem artigos descrevendo a mãe dele como uma oportunista? Quando Joaquim tiver idade para entender essas coisas, serão notícias velhas e esquecidas. Luísa se sentou no sofá com a cabeça entre as mãos. Não serão, Marcos. Na era digital, nada se esquece jamais. Esses artigos vão existir para sempre. E cada vez que alguém quiser machucar nossa família, vão usá-los. Marcos se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos entre as suas.
Você está tendo dúvidas sobre se casar comigo? Luísa levantou o olhar, os olhos verdes brilhando com lágrimas contidas. Tenho dúvidas sobre se é justo para você e para Joaquim que eu faça parte das suas vidas quando isso significa expô-los a esse tipo de escrutínio. Nesse momento, tocou o telefone do escritório. Marcos o ignorou inicialmente, mas a insistência o obrigou a atender. Sim, senhor Sotero, aqui é Clarice. Me desculpe incomodá-lo em casa, mas aconteceu algo que o senhor precisa saber imediatamente. O que houve? Os membros do conselho diretivo convocaram uma reunião extraordinária para amanhã pela manhã. Aparentemente, alguns investidores importantes expressaram preocupações sobre sua situação pessoal e como isso poderia afetar a imagem da empresa. Marcos sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de preocupações? Prefiro discutir pessoalmente, senhor. O senhor pode vir ao escritório esta tarde? Estarei lá em 1 hora. Marcos desligou o telefone e olhou para Luísa, que havia escutado parte da conversa. Era sobre a empresa, não era? Perguntou Luísa. Os problemas já começaram. Luísa, isso é temporário. As pessoas vão esquecer logo. Marcos, para, interrompeu Luísa, se levantando. Não podemos continuar fingindo que isso não vai ter consequências reais. Sua empresa, que você construiu durante anos, pode ser afetada. Joaquim pode crescer, sendo alvo de fofocas e especulações. E você pode acabar se arrependendo de ter escolhido o amor acima da lógica. Jamais vou me arrepender de amar você. Você diz isso agora, mas o que vai acontecer daqui a 5 anos quando as consequências se acumularem? Marcos se aproximou dela, rodeando-a com os braços. Luísa, me escuta bem. Já enfrentei crises empresariais que poderiam ter destruído tudo o que construí. Naveguei por mercados voláteis, concorrência despiedada e recessões econômicas. Se não consigo proteger minha família de alguns artigos de imprensa, então não mereço me chamar de empresário. Mas isso é diferente, Marcos. Não é só dinheiro ou contratos. É sobre reputações, sobre a forma como a sociedade vai nos julgar pelo resto das nossas vidas. Joaquim do cercadinho começou a balbuciar, como se sentisse a tensão no ar. Luísa se aproximou automaticamente para consolá-lo, e o menino se acalmou imediatamente ao sentir sua presença. Vê isso? Disse Marcos. Isso é o real, Luísa. A forma como Joaquim precisa de você. A forma como eu te amo. A família que construímos juntos. Todo o resto é ruído. Luísa pegou Joaquim no colo e o menino se aninhou contra ela, agarrando um mechão do cabelo com o pequeno punho. Talvez você tenha razão, murmurou Luísa, mas preciso de tempo para processar tudo isso. A reunião de amanhã, os artigos, as implicações para Joaquim. O que você está dizendo exatamente? Luísa o olhou com olhos cheios de amor e dor. Estou dizendo que talvez devêssemos adiar o casamento até sabermos exatamente quão severas vão ser as consequências. Não cancelar. Apressou-se em esclarecer ao ver a expressão de pânico no rosto de Marcos, mas esperar até que as águas se acalmem. Marcos sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Depois de finalmente ter encontrado a coragem para lutar pelo amor, a realidade externa ameaçava separá-lo de Luísa novamente. E se as águas nunca se acalmarem completamente? Então teremos que decidir se estamos dispostos a viver numa tempestade permanente. Nesse momento, como se tivesse entendido a conversa, Joaquim estendeu os bracinhos em direção ao pai, balbuciando "papai" com insistência. Marcos o pegou nos braços e o menino imediatamente juntou as cabeças dos dois adultos com as mãozinhas, como se tentasse mantê-los unidos fisicamente. "Olha isso, Luísa", disse Marcos com voz emocionada. "Joaquim sabe que somos uma família. Ele não entende de classes sociais ou escândalos na mídia, só sabe que precisa de nós dois." Luísa sorriu através das lágrimas, acariciando a bochecha de Joaquim. "Você tem razão. Mas uma criança merece crescer num ambiente de estabilidade, não no meio de uma guerra midiática. Então faremos o que for necessário para protegê-lo, mas sem renunciar a ser uma família." A reunião do conselho diretivo havia sido tão brutal quanto Marcos havia temido.
Durante 2 horas havia escutado investidores e membros do conselho expressarem preocupações sobre como sua vida pessoal poderia afetar a imagem corporativa da empresa. Alguns haviam sido diplomaticamente evasivos, outros brutalmente diretos. Marcos, entendemos que o coração tem suas razões, havia dito Abner Conrado, o investidor mais antigo. Mas os mercados financeiros são implacáveis. Uma imagem corporativa manchada pode custar milhões em contratos perdidos. Marcos havia defendido sua posição com a mesma paixão que mostrava em negociações milionárias, mas sentia a resistência na sala. Ao final haviam chegado a um acordo temporário. Ele teria 3 meses para demonstrar que sua situação pessoal não afetaria negativamente os resultados da empresa. Agora, dirigindo de volta para casa, Marcos refletia sobre as palavras que havia escutado. Pela primeira vez na carreira empresarial, se deparava com um obstáculo que não conseguia resolver com estratégia ou dinheiro: a percepção pública. Ao entrar na mansão, encontrou uma cena que lhe encheu o coração de calor. Luísa estava sentada no chão do salão, rodeada de álbuns de fotografias, enquanto Joaquim engatinhava ao redor, explorando as imagens espalhadas. Era evidente que Luísa havia estado vendo fotos de Elise. "Oi", disse Marcos suavemente, sentando-se junto a eles. "Oi", respondeu Luísa com um sorriso melancólico. "Dona Beth me trouxe esses álbuns. Queria conhecer melhor Elise, entender a mulher que foi a primeira esposa do meu futuro marido e a mãe do meu futuro filho." Marcos pegou uma fotografia onde Elise aparecia grávida, radiante de felicidade, com as mãos amorosamente pousadas sobre a barriga. "Era linda", disse Luísa, "e dá para ver que te amava profundamente." "Era. Mas, Luísa, Elise pertence ao passado. Você é meu presente e meu futuro." Luísa pegou outra fotografia, essa de Elise segurando Joaquim recém-nascido. "Marcos, fiquei pensando muito desde que você foi esta manhã. Sobre Elise, sobre nós, sobre o que realmente significa construir uma família." E a que conclusão chegou? Luísa olhou diretamente nos olhos de Marcos. Elise não teve que lutar contra o escrutínio público por amar um milionário. Ela pertencia ao seu mundo desde o começo, mas seu amor por você e por Joaquim era genuíno, puro, sem complicações externas. "O que você está tentando me dizer? Que eu também te amo genuinamente, sem complicações, sem interesses ocultos, e a diferença entre Elise e eu não é a classe social ou a conta bancária. A diferença é que eu preciso provar constantemente que meu amor é real, enquanto o dela nunca foi questionado." Joaquim engatinhou até Luísa, levando na boca uma fotografia amassada. Luísa a pegou suavemente e a alisou com cuidado. Era uma imagem de Elise e Marcos no casamento deles, ambos radiantes de felicidade. "Sabe o que Dona Beth me disse esta manhã?" continuou Luísa. "Me contou que Elise era uma mulher corajosa. Que quando os médicos disseram que a gravidez poderia ser arriscada por causa de uma condição cardíaca prévia, ela decidiu continuar, porque queria te dar um filho mais do que qualquer outra coisa no mundo." Marcos sentiu um nó na garganta. Era uma história que raramente compartilhava com alguém. Elise arriscou a vida por amor. Morreu sendo corajosa. E eu tenho sido covarde. Luísa, você não é covarde. É prudente, sensata. Não, Marcos. Tenho deixado o medo e as opiniões dos outros determinarem minhas decisões. Como posso honrar a memória de Elise sendo menos corajosa do que ela? Luísa se levantou com uma determinação nova, brilhando nos olhos verdes. "Marcos Sotero, não vou adiar o nosso casamento. Tem certeza? Depois de tudo o que aconteceu, os artigos, a reunião de hoje, tenho certeza porque finalmente entendi algo fundamental. Elise lutou contra a morte por amor. Eu consigo lutar contra uns poucos fofoqueiros pelo mesmo motivo." Marcos se levantou e a abraçou, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros. "Luísa, a reunião de hoje não foi fácil. Me deram um ultimato. 3 meses para provar que nosso relacionamento não vai prejudicar a empresa." "E como você planeja fazer isso?" Marcos sorriu.
aquele sorriso que Luísa havia aprendido a reconhecer como sinal de que havia encontrado uma solução brilhante. Fazendo o que faço melhor, transformar um desafio numa oportunidade. Luísa, você estaria disposta a ser a representante de uma nova fundação beneficente que estou considerando criar? A Fundação Elise Mendoza para o Desenvolvimento Infantil, focada em ajudar famílias de baixa renda a acessar cuidado infantil de qualidade, educação precoce e apoio psicológico para crianças traumatizadas. Os olhos de Luísa se iluminaram. Marcos, isso seria perfeito. Transformaria a empregada que fisgou o milionário na filantropa que dedica a vida a ajudar crianças necessitadas. E o melhor é que seria completamente genuíno, porque conheço seu coração e sei que é exatamente o tipo de trabalho que você ama. Luísa o beijou impulsivamente. Você é brilhante, mas tem uma pequena mudança que gostaria de fazer. Qual? Que se chame Fundação Elise Sotero para o Desenvolvimento Infantil. Elise merece ser lembrada pela própria identidade, não como parte de um casal. E eu quero construir meu próprio legado ao lado do dela, não misturado a ele. Marcos a olhou com admiração renovada. Mesmo no momento de aceitar uma solução que a beneficiaria, Luísa pensava em honrar adequadamente a memória da primeira esposa. Te amo ainda mais por dizer isso. Joaquim, que havia estado observando o intercâmbio emocional, se levantou segurando a perna de Luísa e deu 2 passos bamboleantes em direção a Marcos antes de cair suavemente sobre o tapete. Os 2 adultos aplaudiram emocionados. Ele fez de novo, exclamou Luísa. Nosso pequeno gênio está pronto para caminhar pelo corredor no dia do casamento. Marcos ergueu Joaquim no ar e o menino se riu com aquela risada pura e inocente que havia estado ausente da casa por tempo demais. Sabe o que é mais incrível de tudo isso? Disse Marcos. Joaquim nunca vai se lembrar dos artigos de imprensa ou das reuniões difíceis. Só vai se lembrar de crescer numa casa cheia de amor, com uma mãe que o adora incondicionalmente e um pai que lutou para manter a família unida. Luísa se aninhou contra Marcos enquanto ele segurava Joaquim. E quando for maior e ler esses artigos na internet, verá também todas as vidas que mudamos através da fundação, todas as famílias que ajudamos, todo o bem que surgiu do nosso amor. Exatamente. Os fofoqueiros escrevem manchetes, mas nós escrevemos a história real. Joaquim balbuciou alegremente e, pela primeira vez em semanas, o que disse foi completamente claro. Família. Marcos e Luísa se olharam com espanto e emoção. O filho havia pronunciado a palavra mais importante de todas. É isso, meu pequeno, disse Luísa acariciando sua cabecinha. Somos uma família. Uma família que vai enfrentar tudo junto, acrescentou Marcos. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o salão de tons dourados, a família Sotero Rodrigues se abraçou, sabendo que havia encontrado algo mais valioso do que qualquer fortuna: amor verdadeiro, inabalável e eterno. Fim. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. Conta pra gente nos comentários seu nome e de onde está assistindo. Obrigado pela sua companhia até aqui, um grande abraço e até a próxima.